Guia de inscrição para as provas para maiores de 23 anos. Esta simulação tem como objetivo orientar os candidatos em todas as etapas do processo de inscrição. O primeiro passo consiste em aceder ao site do P-Porto. No site, é possível consultar toda a oferta formativa do P-Porto, incluindo cursos técnicos superiores profissionais e licenciaturas, permitindo conhecer os cursos disponíveis antes de avançar com a inscrição. É também através do mesmo site, no menu Candidaturas, que pode aceder ao sistema de candidaturas do P-Porto, onde pode iniciar o processo de inscrição. No sistema de candidaturas do P-Porto, deve selecionar o concurso Provas para maiores de 23 anos. Ao fazê-lo, será exibida uma apresentação do processo, onde pode consultar informações e orientações essenciais sobre esta modalidade de inscrição. Antes de iniciar o processo de inscrição, deve aceder ao menu Documentos, onde se encontra toda a regulamentação associada a este processo. É de maior importância proceder à leitura do regulamento e do edital. Neste menu, pode ainda consultar provas modelo e o repertório obrigatório, bem como as peças impostas para as provas dos cursos de música e teatro. No menu Conteúdos Programáticos, pode consultar os conteúdos programáticos das provas específicas. Para isso, deve selecionar a edição e a escola correspondentes. Em seguida, poderá consultar os conteúdos programáticos das provas específicas de cada curso. Como exemplo, vamos abrir o da prova específica de português, aplicável ao curso de licenciatura em Educação Básica. Nesta consulta, é possível verificar os cursos em que a prova de português é exigida, o programa da prova, as competências a avaliar, o tempo de realização, outras informações específicas, a bibliografia recomendada e eventuais observações registadas pelo júri das provas. No sistema de candidaturas, o próximo passo consiste em criar o login de candidato. Para isso, voltando ao menu de apresentação, deve selecionar a opção Inscrição Online. Se já efetuou uma inscrição ou candidatura anteriormente, deve entrar utilizando o e-mail e a palavra-passe registados. Caso não se lembre da sua palavra-passe, deve aceder à opção Recuperar dados de acesso. Se ainda não tiver qualquer registro, deve selecionar a opção Se ainda não tem dados de acesso, submeta aqui o pedido para criar um login de candidato. Ao selecionar esta opção, deve preencher o formulário de registro. Após o preenchimento, irá receber um e-mail com instruções para definir a palavra-passe, permitindo acesso ao sistema de candidaturas como candidato. Após concluir este passo, deve efetuar a autenticação no sistema de candidaturas do P-Porto. Após efetuar o login como candidato, no menu, pretende criar um processo para o concurso, deve selecionar o concurso Provas para maiores de 23 anos e clicar em Novo Processo. Caso já tenha iniciado um processo de candidatura e ainda não o tenha concluído, deverá aceder a esse processo através da opção Concluir Processo. O processo de inscrição é composto por 3 etapas, sendo a primeira o formulário de registro. Na parte superior, pode verificar o número do processo de inscrição. O primeiro separador corresponde à identificação do candidato e aos contactos. Alguns campos já vão surgir preenchidos, como o e-mail. Os restantes dados devem ser preenchidos com veracidade e em conformidade com os seus dados pessoais. O segundo separador refere-se à informação adicional, onde deve indicar, designadamente, se já foi estudante do P-Porto. Caso a resposta seja afirmativa, surge um campo para a indicação do número de estudante. No caso de existirem dívidas associadas a estudantes, o sistema procede ao cruzamento automático de dados, mesmo que o número de estudante não seja indicado, com base noutras informações pessoais fornecidas. Ainda no separador Informação Adicional, deve indicar através de que concurso pretendem candidatar-se após a realização das provas. É aplicável os concursos especiais para cursos de licenciatura e o concurso de acesso aos cursos técnicos superiores profissionais. O terceiro separador corresponde à unidade orgânica e curso para os quais pretende realizar as provas. Deve selecionar a unidade orgânica, o curso e selecionar a prova específica a realizar, sendo que existem cursos com mais do que uma opção. O quarto separador refere-se aos constrangimentos à realização da prova. Caso possua algum constrangimento físico ou técnico, ou tenha impossibilidade de realizar provas ou entrevistas em dias ou horários específicos ao abrigo da Lei da Liberdade Religiosa, deverá selecionar a opção Sim, sempre que aplicável, e descrever detalhadamente o respectivo constrangimento.
No caso de impossibilidade de realização de provas ou entrevistas por motivos religiosos, é obrigatória a submissão de uma declaração comprovativa que ateste essa situação. No último separador, declara sob compromisso de honra que toma conhecimento da regulamentação associada ao processo, que não é titular de provas de ingresso válidas para acesso através do regime geral para o curso que pretende, que consente que as informações lhe sejam enviadas por e-mail, que toma conhecimento da finalidade da utilização dos seus dados, que todas as informações são verdadeiras e que não se encontra abrangido pelo Estatuto de Estudante Internacional. Em qualquer momento, é possível guardar os dados preenchidos. Após guardar, pode avançar para o passo seguinte. O passo seguinte corresponde ao preenchimento do currículo escolar e profissional. No âmbito da avaliação do currículo, apenas serão considerados os elementos devidamente comprovados, mediante a submissão de cópia dos respectivos documentos no processo de inscrição. São considerados os como documentos comprovativos certificados de habilitações, diplomas, certificados de formação, declarações das empresas com descritivo de funções e tempo de serviço, entre outros. O currículo escolar e profissional é constituído por 7 partes. A primeira corresponde às habilitações académicas ou grau de escolaridade. Deve preencher a designação da habilitação, indicar se foi concluída, o ano letivo e a classificação obtida. Após preencher os campos desta secção, deve selecionar a opção Guardar. É possível editar ou eliminar os dados a qualquer momento, caso seja necessário corrigir ou atualizar informações previamente registadas. A segunda secção corresponde à experiência profissional relevante para o curso em que pretenda ingressar. Aqui deve indicar a função desempenhada, descrever essas funções, indicar o tempo de exercício das mesmas e a entidade empregadora. Em todas as secções, é possível acrescentar mais do que um campo. A terceira secção diz respeito à formação complementar certificada, relevante para o curso pretendido. Deve preencher a designação da formação, o ano civil de conclusão ou o último ano de frequência, o número de horas ou ECTS e a classificação obtida, de 0 a 20 valores. Existe ainda uma secção para outras atividades relevantes para o curso, na qual devem indicar o ano civil, no campo de designação, descrever a atividade e quaisquer informações adicionais relevantes. Há também um campo para preenchimento das aptidões linguísticas do candidato. Por fim, os últimos 2 campos correspondem a perguntas de desenvolvimento de preenchimento obrigatório. A primeira pergunta refere-se às razões que o leva a pretender ingressar no curso para o qual vai prestar provas, e a segunda pergunta diz respeito à atividade profissional que gostaria de poder desenvolver após a conclusão do curso. Estas respostas devem ser preenchidas de forma fundamentada, uma vez que serão apreciadas pelo júri durante a entrevista. É possível descarregar o currículo escolar e profissional preenchido no sistema. Voltando ao processo de inscrição, a etapa seguinte corresponde ao carregamento dos documentos. Apenas é permitido carregamento de documentos PDF. Apenas pode submeter documentos com um tamanho máximo de 10 MB. O candidato deve certificar-se que apresenta a documentação obrigatória, como o comprovativo de data de nascimento, nacionalidade e documentação aplicável conforme o edital e regulamento, dado que após conclusão do processo não é possível adicionar documentação. É neste campo que são também submetidos os documentos comprovativos das habilitações e atividades preenchidas no currículo profissional. Vamos submeter um documento a título de exemplo. Quando o documento é submetido, surge a mensagem "Documento carregado com sucesso" e podem consultá-lo. Apenas é permitida a submissão de um único documento por cada tipo de documento, com exceção da categoria Outros documentos que o candidato considere relevantes, na qual podem ser incluídos vários ficheiros. Caso pretenda submeter vários documentos numa única entrada, deverá reuni-los e convertê-los num único ficheiro em formato PDF antes da submissão. É também possível eliminar documentos submetidos.
Por fim, a última etapa é o pagamento da taxa de inscrição. O único método de pagamento aplicável é através das referências multibanco que são geradas no sistema de candidaturas do P-Porto. Não deve submeter no sistema qualquer comprovativo de pagamento, nem enviar os comprovativos de pagamento por e-mail, dado que as integrações da CIBS são realizadas diariamente. A atualização do pagamento no sistema de candidaturas pode demorar até 2 dias úteis após a data em que realizar o pagamento. A partir do momento que conclui o processo, não pode fazer mais alterações nem submeter mais documentos. Caso conclua um processo e verifique que existe algum erro ou documento em falta, deve, dentro do prazo, submeter novo processo com as informações e documentação em conformidade e solicitar para o e-mail candidaturas@ipp.pt transferência de pagamento do processo pago para o novo processo. Caso ainda não tenha feito pagamento, deve descartar os dados para pagamento do processo errado e pagar apenas o processo correto. Vamos proceder à conclusão do processo. Após conclusão, são então gerados os dados para pagamento da taxa de inscrição. A data de pagamento da mesma não pode ultrapassar a data limite em que termina o período de inscrições estabelecido no edital. Ao selecionar a opção Voltar, são redirecionados para o menu de Candidaturas e Inscrições, onde podem consultar todos os processos criados, bem como acompanhar o respectivo estado dos processos através dos diferentes menus disponíveis. Salienta-se que qualquer atualização relativa ao processo de inscrição é comunicada pelo e-mail registado pelo candidato. Neste sentido, recomenda-se a consulta regular do e-mail, de forma a garantir o acompanhamento atempado de todas as notificações.